Olá Brasil, chegando aqui com vocês mais uma vez, pessoal, e dessa vez eu quero falar sobre alianças, isso mesmo. Alianças, né? Aquele amigo chegado que você tem, aquele amigo que você briga com a família, você deixa de falar com alguém, você tem essas atitudes, né? Essas alianças, aquele sócio que você tem, né? Que muitas vezes leva você para fazer coisas que não se deve ser feitas, coisas ilícitas, né? Então alianças espirituais com pessoas que não têm aliança com Deus, pessoas que não têm compromisso com Deus, ou pessoas que vivem uma vida dúbia, né? Entende? E muitas pessoas se prejudicam e perdem tudo que construíram, né? Ou que estão construindo, ou que porventura venham construir por causa de alianças erradas. E essas alianças, elas trazem, claro, grandes prejuízos na vida do ser humano. É sobre esse assunto que eu quero falar, inclusive até a questão de casamento, né? Casamento, eu acredito, é a maior aliança que existe, que Deus estabeleceu, não é? Justamente entre um homem e uma mulher. Então essas alianças que a gente faz, ou que a gente está para fazer, é uma coisa que a gente tem que pensar, repensar e ver, né? Se a gente o que é que vai acontecer no futuro. Então é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês aqui, sobre alianças, tá certo, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, claro, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, se possível, para vocês assinar o canal, pode ser assim, e também não esquecer de ativar as notificações e dar o coraçãozinho, dê o coração, não esqueça de dar o coração, tá certo, pessoal? Vamos aqui para a palavra. A palavra aqui em 2 Crônicas, capítulo 22, e o versículo 37 diz: Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Mareasa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios que quebraram e não puderam os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Bom, Jeosafá foi um rei, pessoal, que, digamos assim, ele foi bem sucedido, né? Ele foi rei de Judá, né? Ele começou a reinar com 25 anos e reinou até 35 anos. E o que acontece? Ele foi bem sucedido. Foi um rei que combateu, claro, a idolatria lá em Judá, né? Foi um rei que derrubou, né, os altares que haviam construído antes dele. Foi uma pessoa que estabeleceu, né, ali com os levitas, estabeleceu administradores, juízes, pessoas assim do bem para conduzir, né, aquela administração. E ele foi bem sucedido, até que ele começou a celebrar alianças, não é? O seu filho se casou com a filha de Acabe, Atalia, já viu falar nesse nome? Atalia, casou com ela, e isso não agradou a Deus. Aí começaram as alianças. E aqui ele faz uma aliança com esse rei Acasias, e eles se uniram para construir navios para ir para a Espanha, para pegar ouro de Ofir. Porque a ambição na época dos reis era justamente isso. O ouro era, digamos assim, era o que projetava o rei. Quanto mais ouro o rei tinha, mais ele era considerado como poderoso na época, não é? Então, tudo estava dando certo na vida dele, mas o que acontece foi que muitas vezes está dando tudo certo na nossa vida, mas a gente tem aquela ambição, né? Aquela ambição de sempre querer mais, e o ser humano parece que ele nunca está satisfeito. Já pensou nisso? Sabe? Às vezes nós somos corrompidos pela ganância, entendeu? E foi o que aconteceu com esse rei. Ele foi induzido pela ganância, né? Ele queria muito ouro de Ofir, e para conseguir esse ouro ele tinha, claro, que construir navios, aquela coisa toda. E os recursos eram altíssimos na época, e ele se aliançou com o rei de Israel.
não é? Ele era o rei de Judá e se aliançou com o rei de Israel. Só que o rei de Israel era um rei péssimo, né? Ele era idólatra, era uma pessoa maligna. Tem pessoas do bem que se aliançam com pessoas malignas, maléficas, sabe? E aquele mal vai influenciar aquela outra pessoa, entende? Você já viu pessoas assim que tem uma boa índole, mas aí ele se aliancia com aquele amigo e aquele amigo leva ele para o mal, porque um amigo, é difícil um amigo dizer para o outro assim, eu não quero, eu não vou, sabe? Entende? Geralmente os amigos eles são levados, ou seja, pelo outro, sempre eles têm esse poder, sabe, sobre o outro, entende? Então, as alianças que nós fazemos, elas repercutem na nossa vida como um todo, né? É aquela mulher que faz uma aliança com aquela outra mulher, tipo Jezabel, que lhe aconselha para o mal, sabe? Entende? Às vezes aquela mulher está passando por uma crise no casamento e se aliancia com uma que está pior do que ela, ou que já até se separou, e que muitas vezes mostra e revela uma história que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e diz, rapaz, eu estou tão bem, eu me separei de fulano, hoje estou vivendo mar de rosas. Mas deixa que não tem uma manutenção, não tem nada na vida, uma mão atrás, outra na frente, passando até necessidade, situações difíceis na sua vida, mas ela mostra para outra que está bem. E a outra, né, vai e é induzida e toma também a mesma atitude e você já sabe, né, o resultado. Então, muitas vezes acontece isso com o ser humano. Ele é induzido por alianças que vão levá-lo para a destruição. Entende? Foi o que aconteceu com esse rei, né, Jeosafá. Ele se aliançou com esse outro rei. Deus não se agradou, sabe? Deus disse, olha, é o seguinte, eles até foram contra aquilo que Deus havia estabelecido, falado. Não tem pessoas que são assim, ela sabe que não agrada a Deus, ela sabe que não é vontade de Deus, ela sabe que Deus não vai aprovar aquela situação, mas ela vai, bota o cabeção e vai, enfim, aquela coisa toda. Então eles fizeram os navios, só que quando eles se dirigiram para aquele lugar, os navios, foi o que aconteceu? Se quebraram. Por quê? Porque Deus disse que não era a vontade dele. E quando não é a vontade dele, pessoal, as coisas, os ventos, como diz a história, sopram ao contrário na nossa vida, sabe? E quando os ventos estão soprando o contrário na nossa vida, nós temos que nos atinar para discernir e examinar, para ver se realmente aquilo não é um aviso de Deus, né? Sabe? Será que Deus não está reprovando as alianças que muitos têm feito, né? Até mesmo na questão da espiritualidade, não é? Com muitos aí, mundo afora. Será que isso não tem desagradado a Deus, pessoal? Será que não tem desagradado? Sabe? Muitas vezes a gente vai na vantagem. Eu quero construir tal coisa na minha vida. E se aliancia com pessoas que têm aliança com Satanás, com o cão. Pessoas que adoram, sabe, o mal. Pessoas que praticam o mal. Pessoas que desejam até o mal para você, mas você não está enxergando, não está vendo, sabe? O coração má daquela pessoa. Por quê? Porque você está vendo os interesses, as vantagens que você vai ter, e lá na frente você vai ser uma pessoa frustrada, porque você fez alianças erradas e escolhas erradas. E isso muitas vezes repercute de uma forma tão forte na vida espiritual da pessoa, que a pessoa fica culpando a Deus porque não deu certo. Porque não deu certo, porque isso, porque aquilo, não deu certo, por quê? Porque não era a vontade de Deus, sabe? E quando não é a vontade de Deus, as coisas não fluem, não acontecem do jeito que você quer que aconteça, sabe? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Deus diz aqui na sua palavra, não faça alianças com pessoas que não têm
os mesmos princípios e propósitos que você tem, porque não vai dar certo, vai dar errado. Entende o que estou querendo dizer? Sabe? Então, muitas vezes as pessoas elas se perdem no caminho porque fizeram alianças erradas e no final das contas os prejuízos eles são grandes na vida dessas pessoas, porque elas não tiveram o discernimento, elas não temeram a Deus, não consultaram a palavra de Deus e fizeram as coisas à sua vontade, não é? Justamente focando as vantagens, os interesses e terminaram, claro, quebrando a cara. Essa é a realidade. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.